Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Eu sou o pastor Samuel Clemente. Estou aqui no 21º dia desses devocionais, a qual o Senhor despertou, colocou no coração da nossa irmã Alana. E eu gostaria de trazer aqui esse devocional para os nossos corações no dia de hoje, aqui no Café com Flor. Eu sei que Deus tem algo a dizer nesse dia maravilhoso a qual Ele fez. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Deus é muito bom e esse é um momento oportuno de agradecê-lo. Abra sua mente, abra o seu coração e eu te convido a ouvir o que Deus tem para os nossos corações no dia de hoje. Você é sal da terra? Você é luz do mundo? Por que a pergunta? Certa vez, Jesus estava descendo um monte juntamente com os seus discípulos. E eles pararam em uma região bem plana. E havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vindo de todas as partes da Judéia e de Jerusalém e de lugares distantes ao norte. Tinha vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos queriam tocá-lo, porque dele saía poder e ele curava todas as pessoas. Foi aí que Jesus realizou um dos seus maiores e mais profundos discursos. E eu convido nesse instante você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Eu quero ler com você o versículo 13, 14, 15 e 16. Este sermão é conhecido como o Grande Sermão, ou o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Jesus começa dizendo: vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que ele servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve mais para nada. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Convido você a orar juntamente comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso a qual o Senhor nos dá. Obrigado pela noite de descanso. Em tudo podemos ver as mãos, Senhor, a nos guardar, nos proteger e suprir, Senhor, de todas as necessidades. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, guiados e orientados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para tudo que venhamos fazer, que as nossas obras, nossas ações, o Teu nome seja glorificado. Que venhamos ter um dia produtivo, Senhor, e que Teu Espírito nos ajude ó Deus, a cada dia, ó Deus, mediante a ação do Teu Espírito Santo, chegarmos à estatura de varões perfeitos. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Jesus faz uma afirmação dizendo: vocês são o sal da terra. Ele usa essa metáfora de uma maneira muito sugestiva. E ela é bem mais sugestiva, ainda mais lá no início do 1º século, do que propriamente hoje. Porque lá no passado, o sal era o principal elemento de preservação dos alimentos.
Então, o que impedia os alimentos de entrassem em decomposição, se deteriorassem, que se estragassem, era o sal. E quando Jesus afirma, vós sois o sal da terra, ele está afirmando que os discípulos, a igreja é o grande freio moral da sociedade. A igreja é que impede que essa sociedade entre em um processo descontrolado, avassalador, rápido de decomposição, de destruição, de apodrecimento moral. Nota-se que a igreja, os cristãos, estão juntos. Então eles permeiam, penetram todas as esferas da sociedade. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Jesus não disse, vós sois o sal do saleiro. Vós sois sal da terra, logo pressupõe que aqueles que são salvos por Jesus, salvos pela graça, não se isolam, não se encavernam, não vão para um mosteiro, eles não se apartam da sociedade. O bom exemplo é aquele jovem que está lá na faculdade e lá na sua sala tem 30, 40 colegas ou mais, que talvez não professam a mesma fé, mas está ali como testemunha de Cristo. Então o ambiente muda pela simples presença dele ali. É aquele funcionário público que está nas repartições públicas e as demais pessoas que estão à sua volta não têm Jesus como Senhor e Salvador, mas a presença dele ali funciona como um freio moral. Ele influencia todo o contexto a qual ele está inserido. É um cristão que, dentro de uma família onde às vezes toda a parentela não é cristã, mas a presença dela ali é profundamente benéfica, impedindo que muitas coisas que seriam ditas ou seriam feitas não são ditas ou não são feitas simplesmente pela presença dele ou dela ali. É exatamente esta figura que Jesus está explicando aos discípulos. Se você é um cristão e já teve um encontro pessoal com Jesus, entenda isso. O seu papel dentro da sua casa, o seu papel lá na sua escola, no seu trabalho, junto com seus amigos, ou em todos os setores da sociedade, no comércio, no transporte, que seja na indústria, na educação, na saúde, na política, você é um influenciador para o bem. Você é referência, você é um modelo, você é um paradigma. Seu papel na sociedade ele é fundamental. Por quê? Porque Jesus disse, se o sal vier perder o seu sabor, ou seja, se o cristão vier ser igual a qualquer outra pessoa, ele perdeu a função dele, não terá utilidade e ainda será pisados pelos homens. É uma grande responsabilidade, porque se nós não vivemos isto, estaremos debaixo de um grande juízo do nosso Senhor Jesus. Ou seja, vamos ser pisados pelos homens. Mas o sal tem outras qualidades maravilhosas também. Uma delas é o sabor. Comer uma comida sem sal é uma coisa muito difícil, vocês devem concordar comigo. Você pode ter a melhor carne, o melhor arroz, o melhor feijão, a melhor comida, sem o sal não faz muito sentido. Assim deve ser a vida do cristão. Ele também deve produzir sabor. Olha como Jesus é lindo. Quando ele fala de maneira metafórica do sal, ele está falando da influência interna, daquilo que está internamente, da influência a qual nós não vemos. Ao comermos um arroz, ao comermos um feijão, uma carne ou qualquer outro alimento, nós não vemos o sal, mas nós sabemos que o sal está ali, a influência dele está ali, o sabor dele está ali, a presença dele está ali. Uma pequena porção do sal, ela gera todo o sabor. A luz é uma metáfora a qual Jesus usa, não para dentro, mas sim para fora. É aquilo que vê, aquilo que se destaca, é o que aparece.
É exatamente por isso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido algum acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. E é por isso que quando nós vamos a um porto, de noite lá nós vemos um farol com uma luz gigantesca. É para orientar os barcos e os navios. Quando nós estamos viajando de avião e está perto de pousar, nós vemos um monte de luzes que são para orientar, para sinalizar a pista de pouso. A luz é para guiar, precisa de ser vista, a luz precisa brilhar. Se o sal é uma influência interna invisível, a luz é a influência notória, eloquente, pública, é a influência que é vista, ela é a influência que é notada. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. E no texto a qual nós lemos, ele diz: vocês são luz do mundo. Afinal, quem é a luz? Jesus ou seus discípulos? E no Evangelho de João, me chama muita atenção porque Jesus ele faz 7 afirmações de quem ele é. Ele começa afirmando, dizendo que ele é o pão da vida. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Todas essas figuras metafóricas que Jesus usou, ele não aplicou aos discípulos e nem à igreja. Somente esta a qual nós lemos: eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Então, como entender isso? Podemos afirmar: o sol brilha? Sim, uma pergunta, e podemos afirmar que sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus é o sol da justiça, ele é a própria luz. A lua brilha? Sim, a lua brilha. Mas por que a lua brilha? A lua brilha quando ela reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. Jesus é a luz do mundo em um sentido totalmente distinto do que nós discípulos somos. Jesus é a luz do mundo porque ele é a própria luz. Ele não deriva a luz de ninguém, ele é o sol da justiça. Porém, nós somos luz na medida em que nós refletimos no mundo a luz de Cristo. Nós não temos luz própria. A luz que nós temos é a luz que nós recebemos de Jesus Cristo. Hoje, as estatísticas diz que já passamos dos 35 milhões de evangélicos no Brasil. Alguns afirmam 40 até 50 milhões. Sim, é um número bem expressivo, é muitas pessoas, podemos dizer 1/4 da população do Brasil é evangélica. E nós nunca vemos um país em situação tão difícil em todos os aspectos, né? Em vários aspectos, na política, na economia, na segurança, na saúde, na educação, meu Deus, no campo familiar. Nunca vimos o país em uma total decadência ética, moral. O grande problema hoje do Brasil e no mundo é que muitas pessoas aderem à igreja, entram para dentro de um templo evangélico, é inserido dentro de uma denominação evangélica, mas a vida não muda, o caráter não muda, a conduta não muda, né? As pessoas procuram curas, procurando milagres, correndo atrás de prosperidade, mergulhados em secretismos religiosos e abraçam determinados clichês e jargões evangélicos, mas a vida não muda, nada muda. A igreja não muda por ser chamado de igreja evangélica. A igreja só muda se ela é influência, quando ela é sal da terra e quando ela é luz do mundo. Quando tem o caráter de Cristo, quando a luz de Cristo está nela e assim pode refletir essa luz
Carregar o nome de evangélico não basta, ser chamado de cristão não basta. É necessário ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo hoje entrou numa controvérsia muito grande. Não quero entrar aqui nos méritos, né? Mas ser cheio do Espírito Santo hoje está mais atrelado ao estereotipo das pessoas do que ser cheio do Espírito Santo como foram os apóstolos, como foram os discípulos, né? Fazendo resplandecer a luz de Cristo, e não em jargões, em clichês religiosos, né? E eu te convido na manhã desse dia a ser sal da terra, ser luz para este mundo. Venha para Jesus de fato, venha dar sabor, trazer sabor, fazer sentido na vida das pessoas, venha iluminar a vida de quem ainda não tem luz. Jesus ele afirma dizendo que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. É uma grande responsabilidade. É maravilhoso isso e é uma responsabilidade muito grande. Que Cristo Jesus continue falando através da sua palavra ao seu coração, que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, e que em tudo você venha crescer em graça e conhecimento de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família.